Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos à nossa conversa das terças-feiras. Hoje nós estamos aí de volta para falar sobre a importância da paz na saúde mental. Então nós vamos aguardar, porque nós estamos informando que nós já iniciamos esse vídeo ao vivo. Então vamos aguardar aí a entrada. Boa noite, Luiz Xavier, Ponto Rio, Andréia Mara, boa noite, Gomes Eda, Vera Gonçalves, boa noite, querida Verinha, Elizabeth Crespo, Dela Drummond, Belci, boa noite. Nós então vamos desenvolver hoje um assunto importante, né? Nós vamos falar de paz, que envolve a questão da paz interior, envolve a questão da paz familiar, envolve a questão da paz no mundo e o quanto que isso é importante para a saúde e o que nós deveríamos estar fazendo para melhorar o nível de paz das nossas vidas. Então, nosso objetivo hoje é falar sobre esse tema, né? A paz, uma coisa tão necessária num mundo tão cheio de conflitos, de discórdia, de guerras, e quanto que isso reflete na vida de todos nós. Muitas vezes nós não paramos para perceber isso. Boa noite, Maria do Carmo, boa noite, Ivana Benjamin, boa noite, Marta R. Caldas, JB Pretex, sejam bem-vindos e fiquem conosco até o final da nossa conversa, lembrando desde já que essa nossa conversa não fica gravada no Instagram. Então, se você sente que falar sobre paz, sobre essas mudanças na vida são importantes, acompanhe-nos até o final ou mande um aviãozinho para alguém que você acha que seria importante estar participando conosco. Boa noite, Soraya Araújo, Cleia Pedroso, boa noite, Maria Bernadette Carvalho, nossa querida Berna, sejam bem-vindos à nossa conversa, o nosso trabalho de todas as semanas. Para quem está entrando e não nos conhece, meu nome é Roberto Lúcio, eu sou médico, psiquiatra e trabalho com saúde mental e espiritualidade. E nas nossas conversas de todas as terças-feiras, nós sempre trazemos um tema para nós refletirmos ou alguma coisa sobre saúde mental para poder informar. E o nosso tema hoje é um tema de reflexão pessoal, que a gente possa pensar um pouco nisto. Existe um movimento que tem se propagado por diversos países, que é chamado por uma cultura de paz. Esse movimento muito bonito e muito importante, ele traz para todos nós vários pontos de reflexão que eu escolhi para poder a gente estar conversando, para entender o quanto que sentir paz e estar em paz é algo fundamental para a nossa saúde mental. E muitas vezes
nós nos esquecemos disso. Muita gente, quando fala-se em saúde mental, a primeira coisa que lembra é medicamento. Ou com muito cuidado, às vezes, a psicoterapia. Mas nós nos esquecemos de movimentos, de passos, de atitudes que nós deveríamos ter para que a gente tivesse uma vida mais saudável e que o nosso campo mental e emocional funcionasse de uma maneira em que ser feliz, em que estar em paz são objetivos para todos nós. Esse movimento da cultura de paz, ele tem 8 pilares, ou seja, as pessoas que desenvolvem esse trabalho e que levam esse trabalho para os povos, para as lideranças, para instituições, sejam elas empresas, instituições filosóficas, religiosas e de educação, eles se baseiam em 8 pilares que nós gostaríamos de refletir com vocês. O primeiro pilar é uma educação para uma cultura de paz. Ou seja, para que nós vivenciamos a paz, nós temos que nos educar para isso. Nós vamos falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco. O segundo pilar fundamental para se viver uma cultura de paz, ou seja, onde a população A Vera está perguntando se o Instagram está fora do ar. O meu Instagram está ao vivo normalmente aqui, a internet está funcionando normalmente. Alguma coisa aconteceu aí, Vera? Explica para nós. Vamos ver, alguém mais está tendo alguma dificuldade em nos acompanhar? Coloque aí no chat para a gente poder ver o que poderia estar acontecendo. Ah, voltou. A internet anda tendo muitas oscilações e às vezes a gente nem percebe isso aqui. Mas vamos lá. O segundo pilar é o pilar da tolerância e da solidariedade. Nós vamos falar o que sejam essas duas coisas e o quanto que isso é importante para a nossa saúde. O terceiro pilar, como é uma cultura desenvolvida para os povos, ele fala de uma participação democrática. E nós vamos nos referir a essa questão da participação democrática de uma forma mais voltada para o indivíduo entender o que é isso nas suas relações. Obrigado, Deia, obrigado, J. Brepretex, que nos deram aí o retorno, que está tudo tranquilo. O nosso quarto pilar é a questão do fluxo de informações. Nós vamos falar de comunicação. O quinto pilar é o pilar do desarmamento. Se a gente vive armado, seja em que perspectiva for, a gente não vive uma cultura de paz. O sexto são os direitos humanos, os direitos das pessoas. Né? Como isso envolve a questão da saúde. A questão de um desenvolvimento sustentável e a questão da igualdade das criaturas, independente de gênero, de
credo, independente de cultura, de visão filosófica, o quanto que isso tudo é importante para que a gente tenha saúde, né? Quem possa estar nos acompanhando hoje a primeira vez deve achar muito estranho, mas o senhor é um psiquiatra e o senhor está caminhando com esse lugar? As pessoas que me conhecem, que estão comigo há muito tempo, aqueles que são meus pacientes, eles sabem que essa abordagem, que é uma abordagem além da visão farmacológica, ela, para mim, é algo mais fundamental do que o uso simplesmente de medicamentos. Eu costumo dizer, escrevi aí alguns dias atrás e deve sair numa postagem bem próxima, uma visão que eu tenho e que eu acredito profundamente, que o medicamento ele pode cicatrizar feridas, ele pode debelar infecções, ele pode melhorar o funcionamento do organismo, mas ele não nos ensina a ser melhor. E para se ter saúde mental, a gente precisa ter um desenvolvimento, um aprimoramento nosso para, com esse crescimento, a gente sustentar qualquer outro tipo de terapia que a gente acompanhar. Nós estamos vendo aí quem está entrando agora. Boa noite, Lívia Campos, Patrícia Amorim, boa noite aí, Teixeira, Aline Denise, boa noite, Rosário Melo. Nós estamos falando sobre a importância da paz para alguém ter saúde. Então vamos desenvolver esse tema dentro da perspectiva de saúde. Então, o primeiro pilar é o pilar da educação. E o que é educação? A palavra educar, ela vem do latim, de educare. E educare significa, na verdade, tirar de. A educação, ao contrário do que as pessoas pensam, não é colocar algo na criatura. Isso é instrução, né? É transmissão de informação. O processo de educação, ele é mais complexo, ele é bem mais profundo, porque é tirar do indivíduo aquilo que ele tem para o seu desenvolvimento e o seu crescimento. E todos nós temos recursos, todos nós temos conteúdo. Ninguém é somente mal ou ninguém é totalmente bom. Nós somos humanos e, como seres humanos, nós temos deficiências e temos virtudes, né? Temos limitações e temos potencialidades, e a gente tem que desenvolver isso para ser saudável. Por isso que eu bato muito na tecla do autoconhecimento, né? Nós já tivemos aí vários cursos, eu já apresentei no nosso curso a ferramenta que eu trabalho, que é o mapa da viagem ao eu interior, para o autoconhecimento das pessoas, e que pode ser desenvolvido dentro de um trabalho
no consultório presencial, online, em que a pessoa vai construindo essa percepção e ela vai se educando, ela vai descobrindo o seu interior e ela vai desenvolvendo as suas potencialidades, ela vai compreendendo os seus limites e vendo as suas deficiências, ela vai tentar vencer todo esse processo. Boa noite, Rita de Cássia. Boa noite, Célia. Sejam bem-vindos. Então, esse processo de educação, ele é processual. E nós temos que tirar de nós e auxiliar as pessoas a tirar de dentro dela diversas potencialidades, diversos recursos que estão internos, às vezes inconscientes, para entender e desenvolver uma vida de relação baseada na paz. Parece tão estranho falar disso, às vezes, porque as pessoas estão tão irritadas, tão inflamadas, tão agressivas, né? A violência virou uma banalidade social e isso vai de encontro com a paz. Mas a paz, essa paz interna que eu preciso construir em mim, essa paz que eu devo desenvolver no meu lar, no meu ambiente de trabalho, na instituição a qual eu sirvo, a qual eu lidero, esse processo ele é gradual. Ele se amplia. À medida em que eu conquisto algo, eu preciso de algo a mais para alcançar esse processo de cultura de paz. A gente pode buscar isso em agentes, em criaturas que fazem disso a forma de trabalho, de ideal, de missão delas. Mas nós podemos ser os nossos agentes educadores e podemos entender a vida com os seus desafios e com aquilo que ela nos oferece como agentes que nos educam, que modificam a nossa vida. A natureza mostra tudo isso. E quando alguém, ouvindo falar de paz, diz assim, mas isso é algo que está no campo do ideal. Isso não é uma realidade. A gente constrói isso o tempo todo, se a gente quiser. Ah, mas tem gente que não tem jeito. A natureza mostra que coisas que aparecem não ter jeito, elas têm muito jeito. Quando a gente fala de crescimento, de transformação, tem um exemplo que eu uso muito nas minhas falas, que é o exemplo da borboleta, e que todo mundo que trabalha com transformação pessoal utiliza-se desse exemplo. E esse exemplo nos mostra, se você vê a lagarta, ela se arrastando no chão, nas plantas, nas folhas, a última coisa que a gente pode pensar, desconhecendo a história dela, é que um dia ela possa ter uma aparência bela
e que ela possa voar, e voar numa altura considerável, numa velocidade diferenciada e encantar os nossos olhos. Todo esse processo, ele é importante. A Célia colocou aqui que nós somos pessoas inflamadas internamente. A gente está adoecido. Há uma visão de saúde que diz que todos os processos de adoecimento, eles acontecem à semelhança dos processos inflamatórios. Então, essa teoria diz que o nosso adoecimento psíquico, o adoecimento mental, ele é um processo inflamatório. Determinadas áreas do nosso sistema nervoso, elas estão inflamadas em determinado momento e, por isso, elas fisiologicamente funcionam mal. E nós somos pessoas inflamadas. Às vezes, o nosso lar é um lar adoecido, inflamado, aonde a irritabilidade, a violência, a agressividade estão presentes o tempo todo. E nós precisamos mudar. Nós não precisamos mudar só por conceitos éticos, morais. Nós precisamos mudar até por uma visão egoísta, para que a nossa vida seja melhor, seja mais calma, mais tranquila. Se pelo menos as pessoas fossem egoístas nesse sentido de buscar paz para si, e não tem jeito de ter paz em nós sem que a gente auxilie o movimento de paz no mundo, a gente vai estar sofrendo cada vez mais. Então, para aqueles que estão chegando, que estão entrando, que estão nos ouvindo, a nossa fala hoje é sobre a importância da paz como elemento de saúde, principalmente de saúde mental. E nós falávamos agora, né, sobre educação, e lembrando, né, que a educação, né, ela envolve, né, três movimentos. Três movimentos dentro daquilo que eu percebo. Né? Eu falo isso também muito nas minhas palestras quando eu falo de educação. Primeiro, a gente tem a informação. Aquilo que vem a nós e que adentra nós e que serve de estímulo, que serve de gatilho para a gente sair de uma posição de inércia ou de uma posição infeliz para uma posição feliz e, no caso aqui, para uma posição de paz. Depois, né, nós temos um outro caminho, que é o caminho da formação. É quando eu passo a utilizar as informações para que elas auxiliem a se formar em mim conceitos e me dar recursos para o meu crescimento. E uma outra etapa, que é a etapa da transformação. Quando eu uso a informação e me formo e me transformo numa nova criatura, numa nova condição. Esse processo para se alcançar a paz que a gente precisa, e nós vamos falar muito aqui agora de paz interior e paz nos relacionamentos que a gente vive. Primeiro, as pessoas precisam ser conscientizadas cada vez mais
da necessidade de paz. Ah, mas isso é óbvio. Eu falo muitas vezes, o que é óbvio não é necessariamente compreendido pelas pessoas. Nós precisamos dizer para nós mesmos, nós precisamos falar para os membros da nossa família, para as pessoas do nosso relacionamento, que nós precisamos viver em paz. Que a paz, ela é responsabilidade de todas as pessoas. Que eu preciso construir em mim essa sensação de paz. A paz diminui o meu estresse. A paz alivia a minha angústia. A paz me dá força para caminhar. Ela me dá segurança para os meus passos. Então, nós não estamos falando de algo fora, né, do espaço de possibilidade. Eu estou falando de algo que é fundamental para a nossa vida. A pessoa tem que querer ter paz. Mas todo mundo quer paz? Não. Tem gente que vive para caçar confusão. Tem gente que tem prazer na discórdia. Tem gente que acredita que a força, que a violência, que a coerção são uns instrumentos que devem regir a vida. Essas pessoas não desejam paz. Elas nem sabem o que é isso. Nós temos que querer paz. Né? E a partir do conhecimento, da informação, né, da coisa que nos dá a conscientização, né, nós vamos tendo a vontade de ter paz na vida, nós vamos construindo habilidades, nós vamos aprimorando as nossas potencialidades, ou ainda nós vamos, na verdade, trazer novas ferramentas para que eu seja alguém mais pacífico e que eu possa oferecer esses mesmos recursos para as outras pessoas. Os relacionamentos estão muito comprometidos. Os relacionamentos conjugais, muitas vezes, eles são motivo de guerra, de conflito, de agressividade. E à medida em que eu tenho habilidades, eu aprendo a fazer diferente, a refazer aquilo que não deu certo, a reparar os meus erros, a pedir perdão, a perdoar nessa caminhada, e tudo isso desenvolve recursos para viver em paz. Mas, como é uma coisa processual, eu tenho que ter sempre um reforço. Seja um reforço cognitivo, onde eu busco uma mensagem, uma reflexão, um ensinamento, uma palestra que me traga a chamativa para a paz, seja esse reforço de refazer sempre que for preciso, para que eu esteja cada vez mais próximo da paz. Outro
pilar importante que nós falávamos para a paz é o pilar da tolerância e da solidariedade. Numa cultura de paz, nós sempre vamos encontrar as pessoas que estão desenvolvendo isso mais tolerantes e mais solidárias. E o que é ser tolerante? O dicionário diz que tolerar é uma ação, né? A tolerância é uma ação de tolerar, de suportar de maneira resignada, sem reclamar, de clemência, né? Mas a tolerância também é a disposição para admitir modos de pensar, de agir e de sentir de outras pessoas, ainda que sejam diferentes dos nossos. E talvez aí nós encontremos o maior desafio. Porque muito pouca gente está disposta a admitir o diferente. Em todas as culturas, em todos os povos, a gente tem um grupo de pessoas que dominam esses grupos e que a verdade e a questão é deles, e outros grupos aí dentro que também acreditam serem donos da verdade e que lutam não dentro de uma cultura de paz, mas de uma cultura de violência, para que os seus pensamentos e os seus valores predominem. Nós precisamos aprender que o humano, que cada um de nós é um indivíduo. E quando a gente fala de indivíduo, né, de individualidade, nós somos únicos. E nós temos que aprender a viver com o outro que também é único. E que ele não tem que ser como eu e ele não tem que fazer como eu. E isso é muito importante quando a gente fala de tolerância. Eu preciso tolerar ao indivíduo que não acredita no que eu creio, que não pensa como eu penso, que não faz como eu faço. Embora isso seja importante, né, nós temos que tolerar, há um filósofo francês contemporâneo a nós, André Sponville, que escreveu um livro chamado O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. E ele traz uma ponderação quando fala de tolerância que é importante a gente pensar. Que dentro da visão dele, as virtudes, elas são exponenciais, elas crescem sempre. Mas ele entende que a tolerância, ela não pode ser exponencial. Porque se eu for tolerante com tudo, eu vou ser tolerante com um intolerável, com aquilo que não deveria ser admissível. Por quê? Porque ele é imoral. É algo que foge da moral humana. E a moral humana baseada no bem, baseada no amor, na fraternidade. Todas as vezes que a sociedade tolera o intolerável, a gente passa a ser cúmplices de crimes e muitas vezes
crimes hediondos. Um exemplo real, né, que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial, a Europa, o mundo, a própria Igreja Católica com muita força, eles percebiam o movimento que o nazismo desenvolvia na Alemanha. E o que aconteceu, né, foi tolerar aquelas atitudes que deveriam ser intoleráveis, e o que sobrou? Né? Foi a Segunda Guerra Mundial, que é a maior guerra mundial da nossa história, com todas as atrocidades que o nazismo trouxe para o mundo. Então nós temos que ter esse cuidado. Isso é fundamental. A outra abordagem é a solidariedade, né? Que é uma característica da pessoa solidária, de quem está disposto a ajudar, a acompanhar e a defender a outra pessoa, principalmente quando essas pessoas são muito frágeis. Então, a solidariedade, ela tem o propósito de ajuda, de amparo, de apoio. E uma das grandes marcas do indivíduo solidário é de ter compaixão. Lembrando que compaixão é diferente de dó, porque a dó, a pena, ela faz com que a pessoa se veja menor, pequena, sem valor. A compaixão olha para o outro, ela não faz pelo outro. Ela auxilia e estimula que o outro se faça e cresça. E quem tem compaixão se sente feliz pelo resultado de crescimento do outro. Mas dentro ainda da nossa proposta, que a gente levantava no início, aqueles que não nos chegaram a nos ouvir no início, eu falava de uma participação democrática, falando dessa cultura de paz, desse movimento que há hoje no planeta, que está crescendo e buscando auxiliar as pessoas. E nós vamos voltar essa participação democrática para a visão familiar, para a visão da nossa atitude pessoal, e não vamos nos vincular a nenhuma questão de ideologia política, porque quando se fala de democracia, muitas vezes se caminha para esse lugar, e nós vamos usar isso para aquilo que é o nosso referencial, que é a saúde mental. Uma participação democrática, ela se baseia em dois princípios que a gente não deveria perder a referência. O primeiro, de igualdade. Que todos nós somos iguais dentro de uma sociedade, dentro de uma casa, mesmo com todas as nossas diferenças. A gente precisa tratar os outros de forma igualitária e tratar os outros como nós gostaríamos que os outros fossem tratados. Essa igualdade, né? Essa igualdade, ela é fundamental para a paz. Ninguém é melhor que o outro. Nem rico, nem pobre, nem nenhuma manifestação de raça, gênero, de credo, de nada. Todos nós somos iguais. Somos humanos, né? Somos imperfeitos,
temos as nossas dificuldades, mas temos os nossos recursos. Né? E o outro princípio dessa participação democrática é da equidade, né? Do equilíbrio, né? de que haja um equilíbrio dos valores das criaturas e um equilíbrio das ações, dos posicionamentos. Quando alguém pode fazer mais do que o outro, quando alguém pode falar alto e o outro não pode, a gente se perde. E dentro dessa perspectiva que a gente está trazendo para buscar a paz e que essa paz se transforme na nossa vida, nós temos um desafio, que é o desafio de abrir mão da nossa visão pela escolha do grupo do qual nós participamos. Seja ele só um lar onde a gente compartilha o nosso companheiro ou companheira, seja dentro de uma família onde a gente compartilha com filhos, com pais, com avós, com tios, seja no nosso trabalho, na escola, na instituição aonde a gente vive. Nós temos que aprender a isso, ver isso. A minha visão não é melhor do que a do outro. E mesmo que eu tenha essa crença, eu tenho que aprender que os grupos só crescem quando eles aceitam esse desafio de tentar e que, errando, eles buscam acertar. Um grave problema nosso é que a gente é teimoso, a gente erra, fica brigando aí com esse lugar. Eu vejo os meus pacientes, vejo as famílias dos meus pacientes, vejo a mim, os meus familiares, os meus amigos. A gente é muito teimoso, né? E a gente tem muita dificuldade nesse contexto. É preciso, para uma cultura de paz, que as pessoas tenham acesso às informações, que elas possam entender, que elas possam ter acesso a como agir para construir essa paz, o que ela pode fazer, o que ela tem que pode sustentar isso de maneira positiva, o que está nela e que de uma maneira negativa pode combater essa situação de paz, trazendo mais conflito. E mais do que isso, né, um aprendizado da comunicação. Porque não basta as pessoas terem acesso à informação. Hoje a gente vê nas redes sociais se tem acesso a todas as informações. Quando eu falo todas as informações verdadeiras e as informações falsas. E o problema das informações é a capacidade de comunicação. Porque muitas pessoas, inclusive conscientemente, propositalmente, né, sabendo comunicar, passam notícias, informações, ideias falsas para grande parte do público que acompanha as redes sociais. A comunicação da importância da paz, ela é fundamental, porque as pessoas têm que acreditar que vão ter que fazer um caminho para esse contexto. Então, boa noite aí, as pessoas que estão chegando, algumas eu vejo aí que estão vindo a primeira vez, sejam bem-vindas, né? Um trabalho nosso
né? O meu nome é Roberto Lúcio, eu sou psiquiatra e todas as terças-feiras no meu canal do Instagram eu estou falando sobre saúde e espiritualidade e hoje eu estou falando sobre a importância da paz para a nossa saúde pessoal. O Luiz Alfredo colocou aqui. O problema é a internet, que as pessoas sempre procuram informações ao invés de um profissional de qualquer área. Isso é verdade, Luiz Alfredo. Né? Muitas pessoas, em vez de procurarem canais próprios e adequados para informações certas, aceitam qualquer tipo de informação. E nós sabemos a dificuldade que é de trazer informações certas, positivas, benéficas, éticas para as pessoas. Né? Quando você traz algo falso, né? Algo fantasioso como ficar milionário rapidamente e muitas outras coisas, ter sucesso sem esforço, é, as pessoas procuram isso muito rapidamente. Quando a gente fala de um processo de reflexão, de transformação íntima, de crescimento pessoal para a saúde, muito pouca gente quer. As pessoas querem o remédio que ele põe na boca, que ele toma, né, uma aplicação no braço, algo, um procedimento mágico que me faça ter aquilo que eu quero sem nenhum esforço. Né? E isso é a grande dificuldade. Porque nem todo mundo, como vocês estão aqui, querem ouvir isso. E muitas vezes a gente vê as pessoas entram. E quando veem o tema, o que está desenvolvendo, elas vão saindo. Por quê? Porque elas queriam algo mágico. A paz, ela vai cair como uma coisa mágica, né? Igual a história, o conto de fada, né? E eles viveram felizes para sempre, como se a felicidade fosse algo estático que permanecesse na nossa vida para o resto da nossa caminhada. Uma outra questão importante é o desarmamento. E aqui nós vamos falar de um desarmamento importante, que é o desarmamento emocional. Se a gente quer relações pacíficas dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente precisa desarmar as nossas emoções que ficam à flor da pele para agredir o tempo todo ou para nos punir o tempo todo. Desarmar, por exemplo, do medo. Né? Nós precisamos não temer as coisas no sentido de fugir, mas de enfrentá-las. Porque esse enfrentamento de reconhecimento do meu medo, né, que eu preciso mudar, é que vai me dar uma arma muito importante para se viver em paz, que é coragem. E coragem é diferente de valentia. Valentia é uma ação que envolve agressividade. A coragem é uma ação que envolve a sabedoria do uso do nosso emocional e do uso do emocional do outro. Então, nós precisamos nos desarmar do ponto de vista emocional. Né? E não poderia dizer, porque eu estou falando de família, de casa,
Existem trabalhos hoje científicos, evidências mostrando que casas, famílias, lares que têm armas que são colocadas ali com a desculpa de proteção e de paz, que esses lares estão mais propensos à violência familiar. Eu não estou falando nem do lado de fora, não estou falando de ladrão, não estou falando de bandido que vai nos agredir. Eu estou falando do outro que compartilha o mesmo teto, seja ele o pai, a mãe, algum filho, algum agregado a familiar nesse processo, e os lares aonde há maior presença de armas, sejam elas as armas de fogo, as armas grandes, elas têm uma propensão de vivenciar uma das situações mais infelizes da vida, que é o suicídio. Então, ao contrário dos que pregam, e nós falamos aí de fake news, de ideias falsas, que o armamento é uma proteção para a família, o armamento, ele abre espaço para maiores situações de violência familiar e para que os elementos dessa família possam buscar o suicídio. Nós gostaríamos de lembrar que um ambiente de paz é um ambiente em que se respeita os direitos humanos. Então, nós temos que aprender a respeitar os direitos e os deveres que cada um de nós tem dentro de uma família. Todo mundo. E a questão do desrespeito aos direitos, ele envolve, né, esses atos de violência na vida, né, eles envolvem as posturas de abuso, eles envolvem as relações tóxicas, e esses abusos, esses traumas, eles são responsáveis pelo desencadeamento de muitos transtornos mentais, ou eles são, na verdade, os desencadeadores, os causadores de adoecimento mental. Muitas pessoas apresentam quadros de adoecimento psíquico grave, fruto dos abusos, das relações tóxicas das suas casas. Né? O transtorno de estresse pós-traumático, ele não é uma coisa só para guerra, para violência externa, como muitas vezes eu vejo as pessoas acreditarem. Eles têm muito a ver com essa violência, né, que é dentro da casa e que é sustentada, às vezes, por todo mundo num processo de simbiose, onde um alimenta o ódio do outro. Relações hoje conjugais, elas são muitas vezes lugares de retroalimentação de ódio. Então nós temos que pensar nisso, porque quando a gente fala de direitos e deveres, a gente está falando de quando isso não acontece, nós estamos construindo relações doentias
que vão adoecer as pessoas. E quem está vivendo esse processo precisa ser tratado. Muitas vezes até com medicamento, mas sempre com uma ajuda psicoterápica, com um processo terapêutico, seja com um psicólogo, seja com um terapeuta ocupacional, ou seja, com profissionais que se formam e trabalham no campo das terapias com formações diferentes. Isso é importante para a gente poder refletir, né? E nós gostaríamos de lembrar, né, que um lar ele precisa se desenvolver e ele precisa ter um desenvolvimento sustentável. Ou seja, não adianta querer dar um passo. Nós precisamos nos munir de ferramentas para que esse passo se sustente. E isso envolve algumas posturas muito importantes. Uma delas é suporte. Então, as pessoas precisam buscar suporte para si, elas precisam buscar suporte para a família e a gente precisa ser suporte uns para os outros. É claro que pessoas muito adoecidas, pessoas que têm comprometimento emocional e intelectual grave, às vezes elas não têm condições de serem o suporte do ponto de vista da ação voluntária escolhida. Muitas vezes esses indivíduos frágeis, eles passam a ser um suporte familiar, porque o cuidado com eles nos ensina a ter determinados cuidados uns com os outros para poder oferecer a eles condições melhores de vida e de saúde. Para que haja uma sustentabilidade nessa paz, a gente tem que aprender a acolher o outro. No momento que o outro sofre, no momento que o outro se sente menor, no momento que o outro falhou, fez algo ruim, e eu não tenho que passar a mão na cabeça dele. Eu não tenho que concordar com o erro dele. Mas eu tenho que oferecer recursos para que ele possa entender o que ele fez. E mais do que isso, que ele possa ter caminhos para fazer diferente. E que ele possa ter certeza que tem uma mão amiga, fraterna ao lado dele para ajudá-lo nos momentos em que ele tropeçar, porque todos nós, nesse aprendizado, nós vamos fazendo isso. Para um lar, para uma situação de paz, nós precisamos ter movimentos de promoção. Nós temos que aprender a ver, a falar e dizer do lado positivo das coisas, daquilo que cresce e transforma a criatura. Isso é importante, promover o outro, e promover o outro no sentido da paz, promover o outro mostrando as suas potencialidades para ele caminhar diferente, promovendo o outro, mostrando que as deficiências que nós carregamos, elas podem ser vencidas. Isso pode demorar um tempo, mas elas podem ser vencidas.
E ainda nesse processo de construção de paz, é fundamental que a gente crie movimentos de vinculação e desvinculação. O que é isso? Eu preciso me vincular com as coisas boas que eu tenho. E eu preciso me desvincular das minhas deficiências, dos meus defeitos. Né? Eu preciso fazer esse processo de desvinculação. E eu tenho que ajudar as pessoas que estão ao meu lado a fazer isso. E eu tenho que me vincular àquilo que é bom. Eu tenho que me desvincular de pessoas tóxicas, que elas não querem crescer, que elas não querem viver em paz. Para uma cultura familiar, né, isso é muito importante. Né? Quantas vezes os relacionamentos tóxicos, que são preservados durante muito tempo, viram depois em campos de grandes conflitos com resultados fatais. Então, todo esse processo. A Célia colocou aqui, tem observado no meu consultório muitos adolescentes entre 15 e 18 anos dizendo que estão velhos e atrasados na vida. E observo que essa comparação vem das redes sociais. As redes sociais, Célia, elas têm inúmeras coisas positivas. Elas nos dão a oportunidade de aprender muita coisa boa. Mas elas nos trazem também coisas negativas. E para as pessoas fragilizadas, para as pessoas adoecidas psiquicamente, elas são armas de agressão, de agravamento da doença ou de desencadear surtos, crises nas pessoas por aquilo que elas trazem e falam. Né? A gente tem que entender a gravidade de todo esse processo. E aqui, né, só para dar uma dica, né, quem quiser entender um pouco mais sobre isso, principalmente vinculado a adolescentes, eu coloquei no domingo, volto a afirmar, assistam a série do Netflix que chama-se Adolescência. É uma obra de arte em termos de cinema, no sentido de uma profundidade, uma realidade, e vocês vão entender muitas dessas coisas. Era essa nossa fala. Né? Quem entrou atrasado, eu lembro que a nossa live ela não vai ficar aqui. Ela está sendo gravada e a equipe, depois que editá-la, vai colocá-la no nosso canal do YouTube. Se você não conhece o nosso canal do YouTube, né, é Dr. Roberto Lúcio, é um canal de saúde mental e espiritualidade, e lá nós temos centenas de palestras, atividades, workshops, seminários, aulas, entrevistas que nós colocamos lá sobre o tema saúde mental, envolvendo desde a parte farmacológica, do entendimento dos transtornos mentais, até essa ampliação que é a abordagem que nós fazemos no consultório, que é uma abordagem de um ser integral, que o homem é um ser biopsíquico, sócio e espiritual. E a gente tem que abordá-lo em todas as suas perspectivas para fazer esse processo. A Deia, a Maria Célia, muito boa, série, nos ensina muito, isso mesmo, Célia. A Deia Drummond colocou, a paz está no patamar mais elevado, porém,
quero saber qual seria o nível inferior de paz. Quais os pré-requisitos para trabalhar a abençoada paz. Então, voltamos lá. Quem nos acompanhou o tempo todo, nós começamos por um processo de educação, né? A gente tem que desenvolver esse processo em nós, nos educarmos para a paz, e à medida em que eu desejo a paz, eu estou começando a sair do campo único da violência, né, do ódio, para um campo de tolerância e solidariedade, que são pilares fundamentais para esse passo. Então, talvez o que eu possa te dizer que seja mais importante, a gente precisa aprender a tolerar e a ser solidário. Então, se vocês não conhecem o nosso canal, visite o nosso canal no YouTube, se inscreva, assistindo o nosso trabalho, coloque lá a sua observação, isso para nós é importante, e marque o sininho, porque todas as semanas nós temos uma novidade. Para quem esteve conosco até agora, muito obrigado. Para que nós possamos, né, aprender cada vez mais, a gente tem buscado compartilhar essas ideias com vocês, porque à medida que a gente fala, a gente aprende, a gente renova as coisas. Boa noite para quem está ao vivo, bom dia, boa tarde para quem for assistir o vídeo. Fiquem em paz, que é o nosso tema de hoje. Sejam sempre bem-vindos, sempre voltem. Todos os dias nós temos uma postagem trazendo uma reflexão nossa, pessoal, né? Um trabalho que a gente faz durante toda a semana com cuidado, que a equipe coloca lá, com postagens muito bonitas, com uma arte, com toda uma construção, para se entender saúde mental e espiritualidade. Um beijo no coração e até a próxima terça-feira.